Oi pessoal, tudo bom? Eu resolvi gravar a correção da atividade dessa semana para vocês verem como forma de vídeo, tá? Que fica mais fácil aí para vocês visualizarem. Como a gente não corrigiu ainda e porque próxima semana é um novo assunto, vocês corrigem aí de acordo com o vídeo, tá? Vou tentar ser mais rápido aqui na correção da atividade, tá bom? Então a gente está estudando a hidrosfera, né, que é a camada de água que está presente no nosso planeta. E aqui na primeira pergunta eu coloquei um gráfico, né, mostrando a distribuição do planeta Terra em relação à porcentagem de água e a porcentagem, né, a quantidade, né, em porcentagem de terra que a gente vê na superfície do globo terrestre. Então, quando a gente olha, deixa eu até botar essa imagem aqui, ó. Então, aqui a gente tem a imagem de um globo terrestre, tá? Do globo da nossa Terra. Então, quando a gente olha essa Terra, até muitos brincam que a Terra deveria ser chamada de planeta Água e não planeta Terra. Por quê? Porque a maior porção da superfície terrestre é formada por água, tá? Aqui dos oceanos, tá? E a menor porção são os continentes que formam a porção terrestre aqui, verdadeiramente do planeta, certo? Então essa distribuição, segundo os estudos, verificaram que a maior parte, né, da nosso planeta é composto por água. Então 71% é composto por água e 29% da superfície terrestre é formada por terra, tá? Então aqui a pergunta está mandando observar o gráfico e ver a alternativa correta. Então, ó, aqui está dizendo cerca de 29% da superfície do planeta Terra é composto por água. Errado, tá? Então a gente vê aqui que 29% é a Terra, é composto por terra e não por água. Cerca de 71% da superfície terrestre do planeta Terra é composto por água. Então essa é a verdadeira, tá? Então aqui, ó, 71% é formado por água. Aqui as outras estão erradas, né? 71 formando que é terra e 100% só terra. Não, tá errado. A resposta correta é 71 formado por água e 29% formado por terra, tá? Vamos para a próxima questão. A próxima questão está mostrando aqui, marca alternativa incorreta em relação à hidrosfera. Então aqui nós temos o nosso planeta, né? Bem legal, essa é a imagem real, tá? Do nosso planeta Terra. E aqui verificamos qual dessas alternativas aqui está incorreta, tá? Eu já vou botar a letra A, que é a resposta, mas vamos ver as alternativas. Ó, a maior parte das águas do mundo, na letra D, tá? Então vou começar de baixo para cima. Maior parte das águas do mundo concentram-se nos oceanos. Então aqui está correto, né? Como eu falei, a gente encontra aqui a nossa maior porção de água do planeta está nos oceanos. A água presente na atmosfera, na nossa atmosfera terrestre, em forma de vapor, interfere no clima por meio das chuvas e da umidade. Isso é correto, tá? Então, na nossa atmosfera, como eu falei, existe vapor d'água, né? E que esses vapores vão formar nuvens, vão formar neblinas, vão condensar, né? Formando as chuvas. E sim, está correto. Na letra B, as águas presentes na Terra atuam sobre os demais sistemas terrestres, como na modelagem do relevo e na distribuição de seres vivos. Correto também. Então, as chuvas, né, como a gente já viu em aulas anteriores, as águas, né, também das chuvas, dos rios, vão interferir ali modelando o relevo como um fator intempérico, né? Um fator do intemperismo. E também a distribuição de seres vivos, por quê? Porque os seres vivos vão se encontrar em locais que tem água. Em locais que não tem água, a gente nem encontra vida, né? Basicamente. E a A tá errado, que é para marcar, por que ela tá errado? Tá falando aqui, ó, a hidrosfera forma um sistema biológico vivo. Não, tá? Quando a gente fala sistema biológico vivo, a gente está falando de biosfera e não hidrosfera, tá? Por isso que ela está errado. Vamos agora para a terceira questão. Novamente,
O primeiro gráfico a gente viu a distribuição de água e terra, tá? A proporção de água para terra. Nesse caso aqui, dessa terceira questão, a gente tem apenas 100% de água. Então, de toda a água que a gente encontra no planeta, de toda a água que encontra no planeta, tá? Então, a gente tem um gráfico aqui em pizza novamente, né? E vejam, 97% de toda a água encontrada no planeta é formada por água salgada. Então, a grande maioria da água do nosso planeta está em forma de água salgada. 3% aqui sobra, tá? Esses valores, pessoal, alguns autores variam, tá? Essa proporção, um chama 97,5, outros fazem aqui água doce 2,5, mas aí eu estou usando o autor do nosso livro, do Telares, e é essa proporção que ele traz, tá? Então, mas independente, a grande maioria é formada por água salgada e sobra aqui 3% apenas formando a nossa água doce do planeta, tá? Mas vejam só, água doce 3%, o total. Desses 3%, 2% está congelada na forma de geleiras, tá? E sobra apenas 1% de água doce acessível para o ser humano. Essa água doce aqui a gente vai encontrar nos rios, nos lagos, nas lençóis freáticos, aquíferos, tá? Então, apenas 1% de toda a água do planeta está disponível para o ser humano usar, né? E usar entre aspas, porque é água doce disponível, tá? Vamos colocar assim. Então vamos ver aqui, marcar verdadeiro ou falso. Ó, cerca de 97% da água do planeta é salgada. Verdadeiro, como a gente viu aqui. 97% é salgada. Cerca de 2% da água do planeta é salgada. Falso, tá? Então 2% aqui é falso. Então água salgada a gente viu que é 97%. Cerca de 3% da água do planeta é doce. Verdadeiro. Tá? Ele aqui não separou a água doce, ele somou aqui tanto a água doce acessível e a água doce congelada. Então 2 mais 1 dá 3, tá? Por isso que é verdadeiro. Dos 3% de água doce encontrada no planeta, 2 está congelada. Verdadeiro também. Então, ó, dos 3%, 2 é congelada. Verdadeiro. Dos 3% de água doce do planeta, 1% podemos encontrar na forma de líquida de rios, lagos, lagoas e abaixo da terra. Verdadeiro também. Então, dos 3% aqui de água doce, 1% está em água doce de forma acessível para o ser humano, né? Em rios, lagos, lagoas, aquíferos, que está abaixo da terra. E a última aqui, os 2% de água doce congelada está no estado líquido. Falso, tá, pessoal? Porque a gente vê que a água ela está em 3 estados físicos: líquido, gasoso ou sólido. E a água congelada está no estado sólido, tá? São as geleiras, sólido. Água congelada é sólido e não líquido. Vamos para a próxima questão aqui. Quarto. Ó, a gente vai correlacionar o local onde é encontrado água de acordo com sua característica. Se é água doce líquida, água doce congelada, água no estado gasoso, que é em forma de vapor, tá? E água salgada. Então, rios. Rios a gente encontra água doce líquida, tá? Oceanos, a gente encontra água salgada. Nuvens na atmosfera. Nuvens na atmosfera. Água no estado gasoso. Ela ali, as nuvens são vapores de água, tá? Que formam as nuvens. Geleiras. Água doce congelada, tá? Como eu já falei anteriormente, geleiras, água doce congelada. Lençóis freáticos, água doce líquida. A gente vai ver aqui abaixo uma pergunta sobre lençóis freáticos, que são essas águas que estão lá abaixo da terra, tá? A pouca profundidade abaixo da terra. Então, água doce líquida. Névoas é aquele que forma um nevoeiro ali com temperaturas baixas, tá? Então, névoas é água no estado gasoso, beleza? Água no estado gasoso. Lagos, água doce líquida, tá? Então, água doce líquida são os lagos, que é aquela água parada sem ter
ter contato direto com a água do mar. Mares, tá? Mares é água salgada, certo? Então isso aqui é a resposta correta. Quinta questão. Bota em verdadeiro ou falso, tá? No planeta Terra, a água é encontrada naturalmente nos 3 estados físicos, né, da matéria: líquido, sólido e gasoso. Verdadeiro. Então a gente tem água líquida, que é a água, né, dos rios, de lagos, de oceanos, águas sólidas congeladas, né, que são as geleiras, e água gasosa formando vapor, que é as nuvens é um exemplo. Então por isso que isso é verdadeiro. Próxima questão. A água do mar só é salgada porque após a solidificação da litosfera, com o estabelecimento do ciclo da água, a ação de intemperismo desagregou, na verdade, e decompôs as rochas, dando origem a sais minerais. Estes eram levados para os mares e oceanos por diversos agentes erosivos. Assim, os mares e oceanos formaram-se tornando salinos. Verdadeiro, pessoal. Então, a água do mar ela é salgada porque esses sais minerais encontrados, principalmente cloreto de sódio, né, encontrado no mar, eles são provenientes de degradação de rochas. Então, foi degradando rochas, né, e principalmente no continente aqui, e os rios foram levando essa água, esses sais minerais para o mar e resultou, né, na salinização do mar, dos oceanos, tá? Aí por isso que é verdadeiro também. 3. A água ideal para o consumo humano deve ser poluída. Não, né, pessoal? Isso é falso. A água para o consumo humano deve ser potável, limpa, né, e não poluída. Vamos lá. A contaminação da água por substâncias tóxicas, como resíduos industriais ou agrotóxicos, agrava o quadro de escassez da água continental na superfície. Verdadeiro, tá? Então a gente tem aqui que a poluição das águas vai agravar o quadro de escassez de água. Então, quanto mais tem água poluída, menos água disponível vai ter para o ser humano. 5 aqui. A água potável, agora sim, água potável, tá? É essa que a gente deve beber. É aquela que pode ser consumida pelos seres humanos e animais, por não causar nenhum risco à saúde. Basicamente, ela possui, na verdade, ela não deve possuir cor, tá? Então a gente chama ela de incolor. Não deve possuir sabor, um gosto, tá? Então é insípida. Não deve possuir cheiro, então ela é inodora. Além de ser livre de qualquer poluente ou contaminação, micro-organismo ou suas toxinas. Então essa é a água ideal para a gente beber. Ela tem que ser limpa, sem cheiro, sem sabor. Ela deve ser livre de micro-organismos e poluentes, certo? Então isso aqui é verdadeiro. A gente chama isso de água potável. Próximo. Os lagos possuem comunicação com os oceanos. Falso, tá? Os lagos é aquela concentração de água isolada ali dentro do continente. Então os lagos não vão ter comunicação direta com os oceanos, certo? Por isso que isso é falso. Sexta questão. Os rios se originam de espaço e desaguam em outros rios, lagos, mares e oceanos. Qual palavra se encaixa acima? Então, aqui a gente está falando da origem de um rio, tá? Como é que um rio se origina? Através de quê? Das nascentes, tá? Ou também de derretimentos de geleiras. Então, a resposta correta é essa aqui. Letra B, tá? Nascentes ou derretimentos de geleiras. Essas nascentes, pessoal, são originadas da água que a gente tem embaixo da terra. Então a gente sabe, né, que embaixo da terra tem muita água e essas águas brotam formando as nascentes dos rios. E esses rios, ou também por derretimento de geleiras, tá? E esse derretimento pode formar rios também. Então vamos para a próxima questão. Só falta 2 aqui para acabar. Aqui a gente está mostrando um aquífero, tá? Ó, no Brasil, em torno de 12% do total da água doce superficial, água de rios. Deixa eu ler novamente. O Brasil tem em torno de 12% total de sua água doce superficial. Essas águas a gente vai encontrar nos rios e lagos, tá? Além disso, o Brasil, né, possui uma das maiores reservas de água doce subterrânea do mundo, chamados de Aquífero Guarani, tá? E está localizado a uma profundidade de 50 a 1.500 metros de profundidade.
Com 1,2 milhão de quilômetros quadrados, o aquífero Guarani passa por baixo de 8 estados brasileiros, além de 3 países, Paraguai, Uruguai e Argentina. É como uma esponja gigante constituída de arenito, tá? Uma rocha porosa absorvente, confinado sob centenas de metros de rochas impermeáveis. Então, a pergunta é, os aquíferos ficam onde? Abaixo do solo, tá, pessoal? Então, vejam só, ó, a gente tem aqui um rio, aqui a gente tem a superfície, né, rochosa, né, o solo aqui da crosta terrestre. A gente tem o solo, abaixo do solo aqui a gente tem bem, ó, a diferença entre aquífero e lençol freático. O lençol freático, ele vai ser aqui bem superficial, tá? Vai ser uma água em movimento aqui, abaixo da superfície, tá? Do solo. E os aquíferos ficam em grandes profundidades. Então, quanto mais a gente vai aprofundando, a gente pode encontrar aquífero, tá? E no caso do aquífero Guarani, fica a 50 metros a 1.500 metros de profundidade. Então, vejam, a gente tem uma camada de rocha, que é essa mais marrom, tá? Uma camada de rocha impermeável, ou seja, a água não passa de cima para baixo ou de baixo para cima, e ela tem que ser extraída, né? Aí o povo, como é que extrai a água daqui dessa profundidade? Com perfurações, tá? E aqui um aquífero mais profundo ainda, ó. Então a gente tem dois reservatórios aqui nessa imagem, formando os aquíferos, né? Que são, lembrando que aquífero é em grande profundidade e ela não tem vazamento, tá? Essa água fica confinada no interior da terra, do subsolo, na verdade. E já os lençóis freáticos, ele fica aqui bem na superfície do solo, tá? E ele também possui é como se fosse um rio abaixo do solo. Ele possui um fluxo, tá? Que pode drenar para um rio ou para outra região, tá? Ou para um lago. Então, em todo caso, tanto os lençóis freáticos quanto os aquíferos ficam abaixo do solo, tá? E no Brasil, pessoal, além do aquífero Guarani aqui, ó, como vocês podem observar nessa parte do sul do Brasil, tá? A gente tem o maior do mundo, são os dois maiores, tá? O aquífero Guarani, que fica aqui no sul, é o segundo maior, e o maior é esse chamado de Grande Aquífero Amazônia, ou Aquífero Grande Amazônia, tá? Que vai englobar aqui os estados do norte do nosso país, e vejam a dimensão gigantesca desse aquífero, ou seja, o Brasil é um país que possui a maior reserva de água doce do mundo. Então nós temos uma riqueza, né, muito grande com essa água. E muitos países têm interesse, né, não é inveja, mas sabe que nós o Brasil, temos essa reserva, né, de água doce, e por isso nós somos um país, vamos dizer assim, abençoado pela grande quantidade de água doce que encontra no país, tá? Então, no norte aqui a gente tem esse grande aquífero Amazônia, e no sul, aqui, né, sul, sudeste, centro-oeste, nós temos o aquífero Guarani também, que é o segundo maior do Brasil e do mundo. E aqui a pergunta fala sobre qual deles são maior. Então, o maior é o Grande Amazônia, tá? O Grande Amazônia ainda tem um volume de água maior, que vocês podem observar aqui no mapa e no gráfico. Ó, o volume de água, 162 mil quilômetros cúbicos no Amazônia, e no volume de água do Guarani, 39 mil quilômetros cúbicos. Tá, pessoal? Então essa foi a correção da atividade, eu vou postar agora e vocês assistem esse vídeo, tá? Abraço. Qualquer dúvida pode mandar mensagem.